Escuto, leio, vejo, converso com pessoas que estão atacando a Maju por uma expressão que usou durante um telejornal da Globo. Me desculpem, não quero aqui defender aquela figura, mas eu creio que o enfoque, a abordagem está equivocada. Ela é apenas uma figura, um fantoche, que a Globo está usando, ali adiante vai descartar, daqui um pouco vai estar aí em uma outra atividade, numa outra empresa, talvez numa outra função qualquer. Ela não tem futuro fora desse aspecto de ser uma global sem nenhum conteúdo mental. Portanto, na minha opinião, a questão não é a figura dela, que ela não tem capacidade de formular um pensamento. Ela apenas e tão somente expressou todo o preconceito editorial que a Rede Globo tem da atividade produtiva e dos brasileiros. O desprezo que a Globo tem dos brasileiros é que se vociferou na expressão dela. E o fato da Globo ter referenciado o que a infeliz criatura disse mostra claramente que não foi ela a autora da citação, mas alguém acima dela. Ela é um fantoche. Ela é um joguete dentro dos interesses macabros que norteiam a ação e todos os noticiários da Rede Globo. Prestem atenção. Os noticiários da Rede Globo e do Grupo Globo como um todo e de suas afiliadas são ideologicamente trabalhados, tratados e pensados para constranger a pessoa, para constranger quem trabalha, para constranger quem pensa, para constranger quem não reza na cartilha da estupidez que eles defendem e que os tornaram poderosos, um poder que hoje eles já não possuem mais. Esqueçam a figura, esqueçam, a questão é a Globo. É nós que temos que desligar da Globo, porque nas últimas horas é só desta porcaria que se fala. Mas é importante, e eu não assisto Rede Globo, mas recebi tantas mensagens que acabei gravando esse vídeo exatamente para dizer que a questão não é a pobre da Maju, que não tem capacidade mental de produzir algo nesse sentido. Isso está muito além da capacidade e da compreensão dessa figura. Ela é apenas uma carinha bonitinha, ela não tem um cerebelo para pensar no impacto de uma frase dessas. Portanto, ela é o fantoche que a Globo usa para atingir o objetivo de agredir a nós brasileiros. Todo serviço é essencial, menos o desserviço que a Globo presta. Como são gravados os capítulos das novelas da Globo? Como é feito o abastecimento de maconha lá no BBB? Tem algum delivery para isso? São tantas questões que envolvem a Rede Globo que a gente precisa criar uma estratégia de enfrentar a estupidez, que a gente precisa criar uma estratégia de desmamar a sociedade
dessa dependência que ainda é muito forte da Globo. A Globo agride as pessoas, a Globo agride a cultura brasileira, agride a pluralidade da cultura brasileira, agride a pluralidade da nossa formação, tentando fazer com que todos nós sejamos apenas cultuadores da boa vida da Zona Sul Carioca, como se ninguém precisasse trabalhar, como se ninguém precisasse ir buscar o seu pão, como se ninguém precisasse sobreviver do próprio trabalho. Porque nós estamos vivendo um tempo no qual há um vírus tão assustador que ele entra nos ambientes do trabalho, nos shoppings, ele entra nos bares, mas não entra nos ônibus, não entra nos metrôs, não entra nos sets de gravação. Vocês já observaram isso? Não entra no reduto dos traficantes. Vocês já observaram como esse vírus é seletivo? Vocês já tiveram notícias de um vírus tão inteligente na história da humanidade? Esse vírus sim é inteligente, não a Maju. Esse vírus é o capeta de tão inteligente. Porque ele sabe os horários nos quais ele pode atuar. No supermercado, se você comprar uma cerveja, opa, o vírus te atinge. Se você comprar arroz, pode ser. Mas se você for numa boca de fumo comprar maconha e cocaína, não, daí não tem problema. Nós estamos vivendo um tempo de tantas hipocrisias, nos quais as pessoas são tratadas como se tivessem perdido o senso crítico. E quando uma figura como essa vocifera algo que lhe foi passado, quando uma figura destas agride a sociedade lendo um script que lhe foi passado, nós realmente precisamos repensar muita coisa. Mas, por favor, eu quero que vocês entendam o meu posicionamento. A questão aí não é a figurinha lá. A questão é muito mais ampla. A questão é de cunho ideológico. A questão é de cunho do controle das mentes que a Rede Globo tenta manter. E não sendo cansativo e não sendo repetitivo, eu vou dizer, ela é apenas um fantoche descartável. O nosso alvo não pode ser ela. O nosso alvo é a Rede Globo.